Aquaman 2, O Reino Perdido. E vamos ao último filme do DCEU. Vamos para a sinopse do IMDb. I don't know what lies ahead, but we can't leave our children a world without hope. Arthur precisa contar com a ajuda do seu meio-irmão Orm para proteger Atlantis contra Black Manta, que liberou uma arma devastadora em sua busca obsessiva para vingar a morte do seu pai. Galera, antes do conteúdo, eu queria aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. É difícil falar sobre esse Aquaman 2, que é o último filme do DCEU, sem lembrar de todo o contexto que o filme está inserido. Eu vou tentar aqui resumir um pouquinho, eu sei que muita gente já sabe dessa história, mas como eu gosto de informação, então vamos vir com informação. Se você já sabe tudo isso, peço desculpas, avanço um pouquinho o vídeo e daqui a pouco eu falo do filme em si. Vamos lá, eu nasci em 1971, quando eu era criança, a DC no audiovisual, não vou falar de quadrinho, tá? Só vou falar de audiovisual, cinema e televisão. A DC era muito maior do que a Marvel. Porque a Marvel tinha uma série vagabunda do Homem-Aranha, tinha uma série vagabunda do Capitão América, que ninguém via. Tinha um desenho animado horroroso que passava na televisão, talvez o pior desenho animado que eu já tenha visto na minha vida, era um desenho desanimado, era um desenho horroroso, que tinha os heróis, tinha o Thor, tinha o Homem de Ferro, era um desenho horrível. E a única coisa que tinha legal era a série do Incrível Hulk. Já a DC tinha a série do Batman gordo, Batman barrigudo, que era uma série kit, que era uma série cultuada e tal. Teve o filme do Super-Homem em 78 e as continuações, que eram filmes que eram super badalados. O desenho da Liga da Justiça era muito melhor do que o desenho dos Vingadores, dos heróis da Marvel. E ainda teve os filmes do Batman que começaram no fim dos anos 80. Ou seja, para minha geração, Batman e Super-Homem eram marcas muito fortes. Mas aí, a Marvel, em 2008, começou com o primeiro filme do Homem de Ferro e começou a construir um universo cinematográfico. E o que a Marvel fez entre o Homem de Ferro de 2008 e o Vingadores Ultimato em 2019 foi uma coisa que vai ficar... entrou para a história do cinema como o universo cinematográfico maior, mais complexo e mais coeso da história. Eu não sei, eu não lembro de outra história no cinema de alguém que conseguiu algo tão grandioso em termos de vários filmes diferentes, vários personagens diferentes, que tudo vai se juntar no fim. Eu sei que depois disso a Marvel também se perdeu. A Marvel ficou tão grande que os filmes seguintes da Marvel foram meio tropeçando. Veio a pandemia, veio série, e a Marvel hoje em dia não é mais o que era há poucos anos atrás. Mas se a gente pensar, até o Vingadores Ultimato foi um troço gigantesco. E eu diria que para a geração dos meus filhos, talvez Capitão América e Homem de Ferro sejam nomes mais fortes do que Batman e Super-Homem. A ponto de eu lembro que quando teve um filme que tinha Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha, esse filme foi lançado na mesma época do Thor 3, e o Thor 3 foi melhor de público e de crítica do que o filme que tinha o all-in da DC. Bom, o que acontece? Quando teve esse universo cinematográfico gigantesco da Marvel, a DC pensou, peraí, a gente tem heróis bons, a gente tem heróis que são ícones pop, ícones da cultura pop. A gente pode fazer um universo também desse jeito. Só que eles não começaram da maneira certa e meio que virou uma piada, porque os filmes da DC eram ruins, os filmes do DCEU é o universo cinematográfico da DC. Os filmes do DCEU são fracos, quase todos são ruins, ou bobos, ou sem graça, ou alguns são ruins mesmo. Você pensa em Esquadrão Suicida, que lixo aquilo. O segundo Esquadrão Suicida é muito bom. Mas o ponto é, a DC não acertou. Então a DC, eu acho que a DC funcionaria melhor se fosse com personagens, filmes isolados, sem... Eu já tinha comentado isso há um tempo atrás, que devia focar em filmes isolados, em vez de pensar no universo cinematográfico. Porque a gente pensa, o filme do Coringa foi um filme muito bom, e não se liga a nada. Então, para que você pensar num filme, no universo que vai juntar um filme com outro? Se não funciona, deixa isso com a Marvel, vamos fazer filmes aqui de outro jeito. O ponto é, a partir do ano que vem vão começar um novo
DCEU, um novo universo cinematográfico na DC, e precisava encerrar com os filmes que ainda estavam em produção. Esse ano foram lançados 4 filmes da DC. Nunca teve algum ano que lançaram 4 filmes da DC, tudo junto. E o Aquaman é o 4º filme e o último filme, agora encerra a DC. E por que eu fiz essa introdução enorme? Porque se a gente fosse pensar nesse filme, Aquaman 2, como um filme isolado de super-herói, a gente tem um filme aqui, outro filme ali, esse filme não é um filme ruim. É um filme ok, é um filme divertido, é um filme que o espectador não vai sair do cinema com raiva pensando, cara, que filme chato, que filme ruim. Não, é um filme divertido, é um filme legal, eu me diverti vendo o filme. Mas, se a gente lembrar que esse é o 15º filme do universo cinematográfico da DC, que veio para tentar derrubar o universo cinematográfico da Marvel, e que a DC era grande e a Marvel passou, e aí a gente pensa em tudo isso e pensa, cara, aí pensando nesse contexto todo, o filme falhou. É um filme divertido, não é um filme ruim, é um filme divertido, mas a gente precisa esquecer toda essa carga que tem por trás, todo esse contexto que tem por trás, para poder curtir. Finalmente vamos ao filme. Aquaman 2, O Reino Perdido, é um filme bagunçado. Tem algumas coisas boas, mas é um filme meio zoado. Em questão de roteiro, em questão de edição, é um filme meio bagunçado. Vamos lá. Tem algumas coisas que não fazem muito sentido, como, por exemplo, o nome do filme é Aquaman 2, O Reino Perdido. E essa história do Reino Perdido é quase irrelevante para a trama. Tá, existe um Reino Perdido, existe uma trama que leva a isso, mas se você pensa que isso está no título do filme, eu acho que isso devia ser um pouco mais importante para a história do filme. E não é um troço meio besta, um troço que... ok. Mas acho que o que eu achei pior dessa bagunça toda foi que você tem um vilão. O vilão, ele já estava no primeiro filme, ele já tem um problema com o Aquaman, ele quer se vingar do Aquaman, ele quer ir contra o Aquaman e a família do Aquaman. E você tem esse vilão, ele é possuído, não sei se exatamente a palavra certa é uma possessão, mas ele é possuído por uma entidade maligna, e acaba que tanto faz se o vilão queria se vingar ou não, porque não é mais importante. Agora o que é importante é o vilãozão por trás do vilão. Podia ser qualquer um, podia ser alguém que estava lá, que não tem nada a ver com a história, e que de repente pegou aquele que foi possuído. Você pegou o vilão que tinha uma motivação real e você deixou essa motivação real de lado, e agora vamos ficar só com o vilãozão. Eu falei que parece uma colagem, e tem uma coisa que ajuda a essa impressão de parecer uma colagem, que tem vários trechos do filme que lembram outros filmes. Por exemplo, o vilão ele solta raios vermelhos igual ao Cíclope do X-Men. Tem uma cena que tem uma cantina que é igual à cantina de Mos Eisley em Guerra nas Estrelas, misturando com o Palácio do Jabba no Retorno do Jedi. Inclusive tem um personagem que é igual ao Jabba. O vilãozão parece o Sauron do Senhor dos Anéis, inclusive no jeito como ele usa, porque no Senhor dos Anéis tinha um anel e aqui tem o tridente. Tem várias coisas que parecem que foram tiradas de outros filmes. Vamos pegar isso. Eu gostei dessa ideia aqui desse filme, vamos jogar aqui. O filme tem muitas piadinhas, mas isso nunca me incomodou. Eu curto piadas em filmes, eu curto filmes divertidos, então isso nunca me incomodou. Mas tem algumas coisas nesse filme que me incomodam um pouco, porque são coisas que não fazem muito sentido. Como, por exemplo, tem uma cena que os personagens vão para uma ilha onde tem bichos gigantes. E eles começam a ser perseguidos por grilos gigantes. E aí eu penso, se você está numa ilha onde você tem insetos gigantes, aparece uma borboleta gigante, aparece um rato gigante, e aí eles fogem e não tem mais bicho gigante no resto da ilha, só tem naquele trecho, por que só vai ter bicho gigante nesse pedacinho da ilha? Aí você correu pra cá e aqui não tem mais, porque eles só ficam aqui. Outra coisa que não faz sentido. Eles precisam ir para um lugar onde é no meio do deserto, porque afinal tem uma explicação, não me lembro exatamente quais são as palavras, mas eles dizem porque aqui, como é no meio do deserto, o povo da água é mais difícil do povo da água ir para lá. Aí você pensa, bom, o Aquaman ele é meio água, meio terra, então ele pode ficar na terra, então ele poderia ir para lá. Então ok, você vai
tirar o pessoal de Atlântida. Esse pessoal não vai conseguir ir pra lá porque é no meio do deserto. Mas aí mandam um polvo junto. Aí você vê o polvo rolando na areia. Qual é o sentido de você colocar aquele polvo lá? Pra que colocar aquele polvo lá? Isso é porque eu não vou falar do assistente do vilão que traiu o vilão. Ele traiu, ele foi, assim, ele realmente, ele traiu o vilão e continua tendo uma função essencial. Cara, se o vilão é um vilão real, ele vai ou demitir ou vai matar esse cara. Senão, você continua sendo o cara que é responsável pelas coisas importantes? Como assim? Eu queria comentar também os efeitos especiais, principalmente das cenas de batalha, onde tem os personagens nadando rápido. Eu achei que funcionou, mas eu acho que é um efeito especial que vai vencer rápido. Eu acho que em breve a gente vai rever esse filme e vai pensar, ficou esquisito. Agora eu vou fazer um comentário sobre os bastidores, que é uma coisa que eu não entendi. A Amber Heard, ela tinha um papel importante no primeiro filme, ela era a Mera, e ela recentemente esteve envolvida numa polêmica muito grande porque ela acusou o Johnny Depp de várias coisas e depois no julgamento descobriram que ela mentiu um monte de coisas, então ela meio que foi cancelada. Ela atrapalhou muito a carreira do Johnny Depp e quando descobriram que era mentira, meio que cancelaram a Amber Heard. E aí disseram que ia ter um monte de coisas nesse filme que iam mudar, porque iam tirar a personagem e tal. E não tiram a personagem. A personagem tem um papel muito importante. Ela tem, eu diria que é o terceiro papel mais importante do filme. E não só ela tem um papel importante, terceiro, quarto, se a gente for pensar no vilão. Se a gente pensar que tem o Aquaman, que é o principal, tem o Orm, que é o secundário aqui, e aí teria o vilão ou a Mera. Mas o ponto é, ela tem um papel muito importante, e não só ela é importante, como ela é a solução Deus Ex Machina que salva o Aquaman quando o Aquaman precisa de ajuda. Tem uma ou duas vezes que ela entra como a pessoa que vai salvar o Aquaman. Ou seja, ela não só não foi cancelada, como ela tem um papel tão importante que se não fosse ela, não teria o Aquaman. Porque ela é a pessoa que salva o Aquaman. Eu não entendi muito qual foi eu acho que ignoraram. Tipo, deixa pra lá que ela teve o problema com o Johnny Depp e vamos seguir com o que a gente tinha aqui. Porque você vê esse filme, não, ela continua muito importante para a história. Aproveitando para falar do elenco, Jason Momoa é um cara bom, ele é grande, ele é forte, ele é carismático, ele é engraçado. Ele é um cara que ele faz o filme ficar legal. Você ter o Jason Momoa aqui é uma coisa muito boa. Ele é um cara que realmente vale ver o filme por causa dele. O Patrick Wilson, que faz o irmão dele, o Orm, também funciona. E a dinâmica entre os dois tá boa, porque ele é um cara sério, mal-humorado, e o Patrick Wilson é um cara sério e mal-humorado que tá tendo que lidar com o irmão e eles meio que se respeitam, mas não se gostam, e tem um negócio de que eles são inimigos, mas eles são irmãos, então essa dinâmica ficou boa. Já Yahya Abdul-Mateen II, ou segundo, ou The Second, não sei qual seria a pronúncia correta disso, que faz o vilão, não tá bem porque o vilão é ruim, mas não por causa do ator, e sim por causa do roteiro. Uma curiosidade sobre o elenco, ainda tem a Nicole Kidman. A Nicole Kidman, tem a Moira Morrison e o Dolph Lundgren voltam aos papéis que estavam no primeiro filme. O Willem Dafoe, ele ia voltar, só que por motivos de agenda ele não voltou. O personagem dele não aparece. O personagem dele, se não me engano, faleceu no primeiro filme, mas ele poderia voltar em cenas de flashback e tal. Mas ele não voltou porque ele não podia por causa de agenda. E outra curiosidade sobre o elenco é que o Ben Affleck está acreditado como Batman. Ia ter o Ben Affleck como Batman, só que pensaram, é o último filme do DCU, a gente não precisa ligar esse filme a nenhum outro filme da DC, então vamos deixar o Batman de lado. A gente não precisa ter aqui, e eu não sei qual foi a cena, ou quais foram as cenas que foram filmadas com o Ben Affleck como Batman, mas elas não aparecem no filme que a gente vai ver nos cinemas. Uma outra coisa curiosa, o vilão tem uma capanga que é vivida pela atriz portuguesa Jane Zal, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas tem uma coisa curiosa que em 2 momentos do filme ela manda ordens em português. Ela fala tu e tu. Coisa curiosa, ela fala a ordem em inglês e depois faz comentários em português com sotaque de Portugal. Eu achei que o filme ia desenvolver um pouco por que tem uma personagem falando português, mas não desenvolveu, mas ok, achei só curioso. Enfim, o filme tem seus problemas, o filme é meio bagunçado, mas pelo menos é um filme divertido. Teve outros filmes que eu vi que são chatos, tem filmes que dão raiva porque são toscos aqui e ali,
E esse não, esse é apenas um filme que é bagunçado, mas ok, acredito que vai divertir o público. Por fim, a sessão de imprensa foi em 3D, e é um 3D que não precisa. Não tem nenhuma cena do filme que pede 3D, não tem nenhuma cena do filme que justifique o 3D. Desnecessário. Ah, tem uma cena no meio dos créditos com uma piadinha, eu achei piadinha boa. Não tem nenhuma cena lá no fim, porque afinal não tem gancho para uma continuação, porque o DCEU acabou aqui. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você já viu Aquaman 2? Pretende ver Aquaman 2? O que você achou? Eu vi algumas pessoas defendendo muito. Pessoas dizendo, é o melhor filme de super-herói do ano. Essas pessoas não devem ter visto Guardiões da Galáxia 3. Ok. O que você achou? Escreve aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu.